com a memória muito fraquinha aqui. Juízes capítulo 6, versículo 15. Gideão respondeu para o anjo, que era Deus, pai de Jesus: Perdão, Jeová, como posso salvar o povo de Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou mais insignificante na casa do meu pai. Olha, Deus, você acha que você é insignificante? Deus escolhe você. Versículo 16. Mas Jeová disse a Gideão: Gideão, eu sou Deus, pai de Jesus, eu estarei com você. Por isso você golpeará os midianitas como se fosse apenas um homem só, de tanto poder que eu vou te dar. Versículo 17. Então Gideão disse a Deus: Se eu achei favor aos teus olhos, dá-me o sinal de que és tu mesmo quem falas comigo, Deus. Versículo 18. Por favor, não te afastes daqui até que eu volte com a minha dádiva e a coloque diante de ti, Deus. E Deus respondeu: Ficarei aqui até você voltar, Gideão. Versículo 19. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito e fez pães sem fermento com uma efa de farinha. Ele pôs a carne no cesto e o caldo na panela. Então os levou para fora e os serviu debaixo da árvore grande. Versículo 20. O anjo do verdadeiro Deus disse-lhe então: Luciana, mas na hora que fala que é Deus, fala que é o anjo estava falando o nome de Deus. Deus pode se transformar em quem ele quiser. Pegue a carne e os pães sem fermento, coloque-os lá sobre a grande pedra e derrame o caldo. E Gideão fez isso. Versículo 21. Então o anjo de Jeová estendeu o bastão que tinha na mão e com a sua ponta tocou a carne e os pães sem fermento e subiu fogo da pedra, consumindo a carne e os pães sem fermento. Em seguida, o anjo de Jeová desapareceu da vista de Gideão. Versículo 22. Gideão percebeu então que era realmente o anjo de Jeová. Gideão disse imediatamente: Ai de mim, soberano Senhor Jeová, pois viu o anjo de Jeová face a face, no versículo 22 do capítulo 6 de Juízes. Versículo 23, mas Jeová lhe disse: Que a paz esteja com você, Gideão. Não tenha medo, Gideão. Você não morrerá, Gideão. Versículo 24, portanto, Gideão construiu ali um altar a Jeová, que até hoje é chamado de Jeová Salom, e ainda está em Ofra dos Obisritas. Versículo 25. Naquela noite, Jeová lhe disse: Gideão, pegue o novilho que pertence ao seu pai, o segundo novilho de 7 anos, e derrube o altar de Baal que pertence ao seu pai, e corte o poste sagrado que está junto dele. Versículo 26. Depois de construir um altar a Jeová, o seu Deus, no topo desta fortaleza, com pedras enfileiradas, pegue o segundo novilho e ofereça-o como oferta queimada sobre os pedaços de madeira do poste sagrado que você cortou. Versículo 27. Então Gideão chamou 10 homens entre os seus servos e os fez como Jeová lhe havia dito. Mas visto que tinha dos da casa do seu pai, Gideão tinha medo, e dos homens da cidade, Gideão fez isso de noite, não durante o dia, que tinha medo. Versículo 28. Quando os homens da cidade se levantaram cedo na manhã seguinte, viram que o altar de Baal tinha sido demolido, que o poste sagrado ao lado dele tinha sido cortado e que o segundo novilho tinha sido oferecido no altar que havia sido construído. Versículo 29. Eles perguntaram uns aos outros: Quem que fez isso? Quem é que fez isso? Depois de investigarem, disseram: já sabemos quem foi. Foi Gideão, filho de Joás, quem fez isso. Versículo 30. Portanto, os homens da cidade disseram a Joás: Joás, traga seu filho para fora. Traga ele para fora aqui de casa. Gideão, traz ele para fora, porque ele vai ser morto, porque demoliu o altar de Baal e cortou o poste sagrado que estava ao lado do altar de Baal. Versículo 31. Então Joás disse a todos, o pai de Gideão, disse a todos os confrontavam: Vocês precisam defender Baal? Vocês precisam salvá-lo, Baal? Quem o defender deverá ser morto esta manhã. Se Baal, ele é um Deus, que defenda a si mesmo, visto que alguém demoliu seu altar. Ele que tem que se defender, já que ele é um Deus.
Versículo 32. E naquele dia ele chamou Gideão de Jerubão, dizendo: que Baal defenda a si mesmo, pois alguém demoliu o altar de Baal. Versículo 33. Todos os midianitas, os amalequitas e os orientais juntaram forças. Eles atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Versículo 34. Então o Espírito de Jeová veio sobre Gideão, e Gideão tocou a buzina, e os abisritas o seguiram. Versículo 35. Gideão, enviou mensageiros a todo Manassés, que também se reuniu para segui-lo. Gideão enviou mensageiros a Azer, Zebulão e Naphtali, e estes saíram ao encontro de Gideão. 36. Gideão disse então ao verdadeiro Deus: Senhor Deus, Pai de Jesus, se fores salvares o povo de Israel por meio de mim, Gideão, assim como prometestes. Versículo 37. Eu, Gideão, vou colocar uma porção de lã na eira. Se houver orvalho somente na lã, mas todo o chão em volta ficar seco, então saberei que salvarás o povo de Israel por meio de mim, Gideão, assim como o Senhor Deus, Pai de Jesus, prometestes. Versículo 38. E foi isso que aconteceu. Quando Gideão se levantou cedinho, no dia seguinte torceu a lã, saiu da lã orvalho suficiente para encher de água uma grande taça de banquete. Versículo 39. No entanto, Gideão disse ao verdadeiro Deus: Não se acenda a tua ira contra mim, Gideão, Senhor Deus, mas deixa-me fazer só mais um pedido, por favor. Deixa-me fazer apenas mais uma prova com a lã, por favor, Senhor Deus, Pai de Jesus, que apenas a lã fique seca e haja orvalho em todo o chão. Versículo 40. De modo que foi isso que Deus fez naquela noite. Só a lã ficou seca, mas havia orvalho em todo o chão.